Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais. E hoje o tema da nossa aula é a propagação de calor e as aplicações no cotidiano. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes. Esta aula é do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. Esta aula tem como objetivo definir o que é calor, diferenciar calor sensível de calor específico e conhecer as formas de transferência de calor, sendo a convecção, a condução e a radiação. Então vamos lá para mais uma aula. Já vai se preparando, tá? Pega o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações e você vai precisar anotar. Mas antes, não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida na aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa. Quando falamos de calor, o que vem à sua cabeça? Bom, na minha cabeça vem logo um dia ensolarado e de muito sol. Por exemplo, quando sentimos o dia muito quente, é porque a energia ela está fluindo de um ambiente que está com uma maior agitação de partículas para um ambiente com menor agitação. Para o corpo, essa agitação de partículas ela é menor. Então, nós podemos definir o calor como sendo uma energia em trânsito. Bom, entendido isso, vamos juntos diferenciar calor sensível de calor latente. O que representa esses dois tipos de calor, nós vamos juntos conhecer. Começaremos então pelo calor latente. O calor latente, ele nada mais é, ele pode também ser conhecido como calor específico, tá? É aquele calor em que provoca a mudança de estado físico da matéria, ou seja, sólido, líquido e gasoso, vai haver uma alteração da matéria. Podemos citar como exemplo em nosso cotidiano as seguintes situações. A água se transformando em gelo. Neste momento está acontecendo a solidificação. O gelo se derretendo. Neste momento ocorre a fusão. A água, quando está fervendo, por exemplo, ela está entrando em um processo de vaporização. Já o calor sensível, ele provoca uma variação de temperatura. Ele é condicionado ou extraído da substância sem alterar o seu estado físico. Apenas a temperatura é aumentada ou diminuída. Esse calor está mais presente em ambientes climatizados, com o ar-condicionado, por exemplo. Podemos citar como exemplo de calor sensível as seguintes situações cotidianas. Bom, podemos citar como exemplo uma barra de ferro em contato com a chama. O que ocorre é que o estado físico ele não será alterado. Um outro exemplo é quando conectamos um aparelho ligado por um determinado tempo na tomada, ele vai esquentar, mas não vai mudar a sua forma física. Conseguiu perceber a diferença entre os dois? Chegamos na questão central da nossa aula. Você sabe quais são as formas de propagação de calor? Bom, o calor pode ser transferido entre objetos a partir de 3 métodos principais, que é a condução, a convecção e a radiação. Vamos agora conhecer todos de forma individual e começaremos pela condução térmica. A condução térmica ocorre quando a energia ela é transferida diretamente entre dois materiais em contato térmico um com o outro. Quando dois objetos estão em contato direto, a energia vai lentamente saindo do ponto de contato inicial mais frio até o equilíbrio térmico seja alcançado.
Quando seguramos uma barra de ferro e uma das suas extremidades é colocada sobre a chama, ela começa a aquecer lentamente. Primeiramente, a parte que está sob a chama, sobre o fogo, terá sua temperatura elevada, pois a chama está transferindo a energia para a barra. Assim, as moléculas que a constituem começarão a ficar agitadas. E essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo o objeto fique totalmente aquecido. Você já parou para pensar como que os povos nômades do Polo Norte se mantêm aquecidos dentro dos iglus? Bom, os iglus, embora feitos de gelo, ele impede a condução de calor para o meio externo, elevando assim a sua temperatura interna, buscando sempre o equilíbrio. Bom, na verdade, a neve é um ótimo isolante térmico, mas o que é um isolante térmico? É a capacidade de um material em reduzir a entrada ou a saída de calor de um ambiente para o outro. Isso acontece porque os flocos de neve são formados por cristais que se acumulam formando as camadas fofas, aprisionando o ar e, desta forma, dificulta a transmissão de calor da superfície da Terra para a atmosfera. A próxima forma de propagação de calor que vamos conhecer é a convecção. Ela consiste em a forma de transferência de calor, ela ocorre de gases ou até mesmo dos fluidos. As moléculas de gases, elas vão fluindo livremente, tá? Elas têm essa capacidade de se mover e vamos agora conhecer alguns exemplos de convecção que ocorrem no nosso dia a dia. Bom, ao aquecer uma certa quantidade de água em uma panela de alumínio, a porção de água que está no fundo do recipiente, ela é aquecida por condução. Devido ao aquecimento, essa porção de água, ela se torna menos densa do que o restante da água, o que faz com que a água fria dê lugar à água quente e assim forma-se um processo contínuo e a água entra num processo de movimento, formando o que se chama de corrente ou ciclo de conversão, transmitindo assim o calor por toda a massa d'água. Então, se a água continuar sendo aquecida, a temperatura ela aumenta até que a água atinja a temperatura de ebulição. Você sabia que para que o ar-condicionado tenha um bom desempenho, o ideal é que ele seja instalado sempre na parte superior? Mas você sabe por quê? Calma que eu vou te explicar. O ar frio, ele é mais denso, então ele desce, enquanto o ar quente do ambiente é menos denso, então ele sobe, gerando assim uma corrente de conversão, ar frio e ar quente, ar frio e ar quente. A próxima forma de propagação de calor que vamos conhecer é a irradiação térmica, também conhecida como irradiação. É uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem se propagar no vácuo, não é necessário que haja um contato entre os corpos para haver transferência de calor. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia. Vamos então conhecer alguns exemplos de radiação térmica. No entanto, existem corpos que conseguem absorver as ondas de propagação de calor com maior facilidade. Alguns fatores como a cor, a composição química e os níveis de energia dos átomos também influenciam, tá? Um exemplo disso é quando colocamos as roupas escuras para secar. O que ocorre é que, neste caso, elas aquecem com maior rapidez em relação às roupas mais claras, graças à sua capacidade de absorver calor quando irradiadas. Não podemos esquecer de citar como exemplo de radiação térmica o efeito estufa, que é um fenômeno natural que modifica a temperatura terrestre. Isso ocorre devido à grande irradiação solar que o planeta Terra recebe. Assim, a Terra ela é aquecida, mas devido ao excesso de gases e poluentes na atmosfera,
a reflexão ela é bloqueada, impedindo que o calor saia. Conseguiram perceber a importância de tudo que foi dito aqui? Então fiquem atentos que agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Nessa atividade você terá que classificar as situações cotidianas de acordo com o tipo de propagação de calor que foram abordados em nossa aula. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Vamos então para a nossa primeira questão. Bom, a primeira questão é o seguinte: observe as imagens e classifique quanto ao tipo de propagação de calor, sendo ela irradiação, convecção e condução térmica. Observe essas imagens. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Na primeira imagem, nós temos a irradiação térmica, tá? Que é a absorção dos raios solares pelas placas solares que são instaladas em muitas residências. Na segunda imagem, nós temos a convecção térmica. E na terceira imagem, nós temos a condução térmica. Vamos para a próxima atividade. Bom, a próxima atividade você novamente terá que observar e classificar quanto ao tipo de propagação de calor. Pode ser irradiação, convecção e condução térmica. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Bom, na primeira imagem nós temos um exemplo de irradiação térmica, tá? Quando nós colocamos o frango para assar, esse exemplo é de irradiação. Na segunda imagem nós temos o exemplo de convecção térmica, né? Onde o ar ele circula dentro das geladeiras para poder manter os alimentos. Na terceira imagem, nós temos a condução térmica, né, que vem da energia elétrica. Essa energia ela é transferida para as roupas, né, para assim ocorra o processo de condução. Agora, como atividade para casa, eu vou propor que você faça uma pesquisa na internet abordando outras formas de propagação de calor que ocorrem no nosso cotidiano e que não foram abordadas aqui na nossa aula. Essa pesquisa ela pode ser feita no caderno de ciências ou em formato de vídeo de até 1 minuto. Você irá nos enviar através do nosso WhatsApp, tá? Então anota o nosso número aí, que é o 27 99661 0143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Mas não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Agora chegou o momento de relembrarmos o que vimos em nossa aula de hoje. Bom, nesta aula conhecemos um pouco sobre calor latente e calor sensível, sendo o calor latente é aquele que provoca mudança no estado físico da matéria. Já o calor sensível, ele provoca apenas uma variação de temperatura. E aí nós citamos o ar-condicionado como exemplo. Vimos que a propagação de calor, ela pode se manifestar de 3 formas: por convecção, por condução e radiação. Aonde a convecção, ela ocorre entre fluidos, ou seja, entre gases e líquidos. A condução, ela ocorre quando a energia é transferida diretamente entre 2 corpos em contato. Já a radiação, ela ocorre por ondas eletromagnéticas de calor emitidas de sistemas com alta temperatura. Citamos algumas situações cotidianas que ocorrem a propagação de calor. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV e eu gostaria de te pedir para seguir a gente nas redes sociais,
como o Instagram, o Facebook e o site do Dever em Casa. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui e passar a acompanhar a gente nas nossas redes. Viu como é simples? Eu espero que você tenha gostado, foi uma satisfação enorme estar com vocês e saiba que, mesmo distantes, nós estamos juntos. Tchau!